Segundo Reis, capítulo 8, versículo 25. Aliás, capítulo 18, irmãos. O vento jogou aqui, capítulo 18, senão irmãos vão entender a palavra aqui. Segundo Reis 18, versículo 1. 18, verso 1. Segundo Reis 18, verso 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E a sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou debaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso e lhes chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel de maneira que depois dele não houve igual a ele entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, o Senhor era com ele para onde ele ia, e ele tinha sucesso em tudo. E rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Amém? Que o Espírito Santo fale em cada coração. A Bíblia está falando do rei Ezequias, um rei que reinou durante 29 anos, o que não era uma coisa tão comum a pessoa conseguir como rei reinar tanto tempo assim. E a Bíblia está mostrando aqui que ele tem alguns segredos para nos revelar, porque nós, nos dias de hoje, nós podemos não ser reis ou rainhas, mas nós temos a responsabilidade sobre as coisas que nos são colocadas. Você pode ser responsável por uma área do seu trabalho, ou responsável pela sua casa, ou pelos seus filhos, ou até pelos seus netos também. E a Bíblia está falando aqui que esse rapaz teve sucesso, que ele conseguiu ter vitória em todos os desafios e em todas as dificuldades que vieram. A Bíblia diz que ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Ele fez aquilo que agradava ao Senhor. Ele procurou andar corretamente diante do Senhor e em sinceridade. O grande erro que muitos cristãos cometem, e às vezes nós erramos também, que Deus nos mostra através da palavra um caminho de retidão. Mas nós, pela nossa maneira de ser, pelo nosso temperamento, pela nossa personalidade, às vezes nós acabamos saindo da retidão, porque nós queremos ter a razão, mas a palavra do Senhor vem tirar a nossa razão e vem nos colocar nos trilhos. E quando nós saímos desse caminho de retidão, desse trilho de retidão, nós sofremos, irmãos. E quando nós saímos do plano de Deus, nós sofremos e fazemos os outros sofrer. Nós arranhamos e as pessoas nos arranham também. E Deus trabalha nas nossas vidas tentando mostrar para nós o caminho da retidão que nós devemos seguir. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava pensando em algumas coisas que o pastor Roberto estava me falando ontem, hoje, em relação a algumas crises pessoais que eu tenho tido comigo mesmo. E toda crise, ela vem para melhorar. Nenhuma crise vem para nos derrubar. Quando você se encontra em crise pessoal, uma crise em relação ao que Deus prometeu para você, uma crise na sua vida, toda crise vem para trazer o tipo de um terremoto na nossa vida. Toda crise vem para acordar a gente
E eu estava prestando atenção, ele falou ontem, falou hoje, e eu comecei a pensar fundo. E eu estou começando a perceber que o que ele está falando é o correto, é a retidão. E o que eu tenho pensado não é o caminho tão certo. Então eu fiquei pensando nisso. E eu me lembrei quando li esse texto, o caminho da retidão. O caminho que enxerga as coisas como o Senhor quer que enxergamos. Um homem estava de mudança, preste atenção nisso. Ele estava de mudança para uma cidade pequena. E ele chega com a sua mudança no caminhão, e ele vê um senhor de idade sentado no banco da praça, à sombra da árvore. E ele fala assim: meu bom homem, o senhor conhece essa cidade? É uma cidade boa. Como que é a cidade? Aquele senhor idoso diz assim: como que era a sua cidade? Ele fala: não, a minha cidade, a vizinhança era boa, a cidade era muito prazerosa, a cidade era muito especial, e eu tinha muitas amizades lá, e foi muito bom viver lá. E eu estou preocupado em mudança agora. Ele disse: não, meu senhor, essa cidade é igual à sua. O povo é amigo, o povo é um povo receptivo, você vai gostar também. E o homem ficou animado. Passado 3 dias, um outro homem chega também de mudanças, primeiro para ver a casa e pergunta: meu bom homem, o senhor mora há muito tempo aqui? Ah, desde que nasci. Como é essa cidade? O homem idoso pergunta: como era a sua cidade? Ah, a minha cidade, os vizinhos são chatos. A minha cidade, aquele povo não tem educação, aquele povo, cada pouco tinha gente discutindo comigo, aquele povo é um povo feio. Ele falou: olha, eu sinto muito, mas essa cidade é igualzinha à sua cidade. Está entendendo? Conforme a sua visão é que são as coisas. Se você começa a achar todo mundo chato, todo mundo isso, todo mundo aquilo, você vai entender que as pessoas ao seu modo são daquele jeito. Mas se a sua visão, a sua forma de ser, a sua forma de viver é uma forma boa, agradável, a sua relação com os seus vizinhos, com as pessoas que moram com você, pode ser uma relação diferente. Então, qual é a cor do seu mundo, como é o seu mundo, é de acordo com a visão que você tem. E às vezes, irmãos, a nossa visão está errada. Porque nós não estamos vivendo num caminho da retidão. Porque nós somos egoístas. E queremos que as coisas sejam como nós queremos. E queremos que as coisas sejam da maneira da nossa visão. Mas a palavra diz que ele foi reto aos olhos do Senhor. E não aos seus próprios olhos. A Bíblia diz em Coríntios 11 que quando nós julgamos a nós mesmos, nós nunca somos repreendidos. Amém, irmãos? Mas quando nós olhamos para os outros, nós achamos defeitos em todas as pessoas. Ah, porque aquele irmão, porque aquela pessoa, nós achamos defeitos. Mas quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos repreendidos pelo Senhor. E quando o Senhor nos repreende, o Senhor trabalha em nossas vidas para nós sairmos daquilo que nós chamamos fora dos trilhos da retidão, e o Senhor nos coloca no trilho da retidão. Então, às vezes, o que está atrapalhando a sua bênção não é o diabo, não é o maligno. Às vezes o que está atrapalhando a sua bênção é a sua maneira de viver, a sua maneira de olhar para as pessoas, a sua maneira de conviver com as pessoas, porque você quer viver do seu jeito e não do jeito de Deus. Perdoei, pastor, mas não falo mais com ele. Perdoei, mas não tem mais conversa. Então você não perdoou. E perdão é decisão. Você não perdoa se você está afim ou se você quer. Você perdoa porque você quer ser livre da mágoa, porque a única pessoa que perde numa discussão, a única pessoa que não consegue ser feliz é a pessoa que ficou magoada. Às vezes a pessoa que fez você chorar, que fez você sofrer, nem lembra mais, mas você está com aquilo e isso está acabando com você. Jesus quer que você entre no caminho da retidão. Porque quando você tem problema com alguém, é a pior coisa do mundo, né? Você vê ouve o nome da pessoa, você já... a pessoa vai estar lá assim... Deus quer que sejamos como esse jovem aqui. Entremos no caminho da retidão. E não é tão difícil sair do caminho da retidão, viu? Não é tão difícil. Às vezes uma pequena coisa, e Deus fala: isso está errado.
Eu não aceito isso. Você não pode ficar falando isso da minha serva. Você não pode ficar falando isso do meu servo. Você não pode falar dessa maneira. Às vezes é uma coisa pequena, mas que pode entristecer o Espírito Santo. Veja só, a Bíblia diz que ele tirou todos os ídolos. E ele quebrou os ídolos. E ele tirou tudo aquilo que podia se tornar adoração. Pastor, crente não tem ídolo. O crente tem ídolo. Tem uma coisa que eu falo na África do Sul, é a máquina. Às vezes você chega em casa, a primeira coisa que você faz é ligar a máquina. E a máquina é tão poderosa que você não precisa nem tocar nela. Você só pega um negocinho e faz assim, de longe a máquina liga. E a máquina é toda colorida, ela tem som, e você fica ali, tem propaganda das Casas Pernambucanas, e tem promoção das Casas Bahia, e você fica ali, a máquina atrapalha. E ela tira, às vezes, a comunhão com Deus. E é preciso, às vezes, tomar cuidado, porque ela pode causar até ataque cardíaco, e pode a pessoa fazer você chorar diante da televisão. Mas por que ele largou dela? Ele largou dela. Às vezes eu falava para minha sogra estava assistindo uma novela, nada contra isso. Isso é coisa de mulher, mas tem muito homem que não perde capítulo. Eu sei disso, que eu já vi. E ela estava lá na frente da televisão, e as lágrimas saindo. E eu chegava, dona Cida, vamos parar, vamos levantar um clamor por essa família aí, porque a coisa está feia. E ela fala assim, ai, seu bobo, isso é novela, não está vendo? Eu falei, novela que vem de novelo, novelo de lã. Se você não sabia, novela vem de novelo, que vai desenrolando, e nenhum novelo é pequeno, viu? Novelos já são grandes. E ela fala, seu bobo, sai daqui. Eu estou dizendo que muitas vezes, certas coisas dentro da sua casa pode se tornar um ídolo, um filho pode se tornar um ídolo, um pai, uma carreira profissional pode se tornar ídolo, a beleza pode se tornar ídolo, e outras coisas. A Bíblia diz até que ele quebrou aquela serpente de bronze. Lembra no deserto, no livro de Êxodo, quando as pessoas começaram a se rebelar contra Deus, e Deus mandou serpentes do deserto, iam picando as pessoas, e as pessoas iam morrendo. E Moisés foi orar, disse, Senhor, o povo está morrendo, o povo que o Senhor fez com que eu levasse para a terra prometida está morrendo, faça alguma coisa, Deus, perdoa o povo. E Deus diz, faz uma serpente de bronze, de metal, e coloca bem no alto. Todo aquele que olhar para a serpente será curado. Lembrando, simbolizando Jesus que seria levantado na cruz. E as pessoas que eram picadas olhavam para aquela serpente de metal e eram curadas. Mas o povo começou a adorar aquilo. E começou a oferecer incenso àquela serpente. E então esse rei Ezequias manda quebrar isso aí. O que representa isso? Aquela bênção que você recebeu há 15 anos atrás, aquilo foi bênção de Deus, não é para você ficar idolatrando aquilo, porque você tem bênçãos agora para a sua vida. Você tem bênçãos agora. Foi muito bom o que Deus fez, foi tremendo o que Deus fez, mas você não pode ficar olhando para trás. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes, pessoas precisam de você, vidas precisam de você, na sua casa, na sua família. Então, deixe de lado e não fique adorando aquelas bênçãos que o Senhor deu na sua vida, que marcaram a sua vida. Agradeça a Deus, mas não torna isso um divisório da sua vida, porque Deus não parou de fazer milagre, Deus não parou de você, talvez você parou de pedir, irmãos. Sabe o que acontece com situações da nossa vida, problemas da nossa vida? Nós acostumamos com certos problemas, e no começo você começou a orar e disse que não aceitava. Como você cansou de orar, você aceitou o problema. Mas é preciso que você volte a pedir a solução do problema. Porque quando você aceita o problema, Deus vai pensar que você não quer a solução dele. O que uma criança faz quando quer uma bicicleta em Natal? Pai, eu quero a bicicleta, eu quero a bicicleta. É daquela lá, o senhor está vendo? O senhor está vendo? É daquela lá. E fica repetindo, quero a bicicleta, e quero a bicicleta. O pai pode estar apertado financeiramente, mas eles vão dar um jeito de comprar a bicicleta, porque essa criança não para mais de pedir. E eu pergunto para você, você quer tanto a bênção? Tanto a bênção? Você lembra o que você está pedindo esse ano? Ou você não lembra mais da oração que você fez domingo passado? Se você não lembra mais, é porque você não quer. E tem coisas que eu estou pedindo para Deus, toda hora estou pedindo para Deus. Eu estou lembrando, o Senhor está demorando.
Eu estou esperando. Para mim, esse negócio está atrasado, Senhor. Mas eu estou insistindo porque eu quero. A Bíblia diz que tem um tempo determinado. Mas se eu parar de orar, se a criança parar de falar para o pai que ele não quer mais a bicicleta, ele ficar quieto, o pai não vai comprar. Ele não vai comprar. Ele pode até esquecer. E a viúva importuna foi lá no juiz e dizia: resolva a minha causa, doutor, resolva a minha causa. O juiz, que não era justo e não temia ninguém, disse: essa viúva me importuna tanto, toda hora ela vem aí, quando eu quero descansar, eu vou resolver a causa dela. Não é porque ela merece, mas porque ela me importuna. Deus dá a entender que em certas bênçãos nós vamos receber pela importunação e pela persistência. Mas se você se acomodar, não vai receber. Não fique parado naquela bênção que Deus te deu lá. Glória a Deus, aleluia. Testemunhe, mas não fique parado naquela bênção. Havia um jovem que durante 7 anos orava pela conversão da mãe. E ele disse que quanto mais orava, parece que menos a mãe tinha interesse nas coisas de Deus. E estava indo até no centro espírita. E numa manhã, enquanto ele conversava com Deus, ele disse que não iria mais orar pela conversão da mãe. Mas logo em seguida, ele ficou pensando: mas será que há alguma oração que eu preciso fazer pela minha mãe? E ele mudou a oração dele. Ele disse: Deus, lembra a minha mãe de ir na igreja nos domingos? Começou a falar só isso. Deus, lembra a minha mãe de ir na igreja? Um dia ele vai na igreja. Quando termina o culto, ele vê a mãe atrás dele sentado, 2 bancos atrás. E ele disse: mãe, você aqui? Ela: não sei porque eu levantei, passei o dia assim, mas deu vontade de vir na igreja. Trocou de roupa, sabia onde era a igreja do filho e foi lá. E ele disse: eu fiz uma oração boba. Porque eu orava tanto, eu clamava tanto, eu pedia tanto, e Deus não fez nada. E eu pedia para Deus, e ela começou no centro espírita, e eu desanimei. Eu realmente fiz uma oração, que ele disse: é uma oração boba. Deus, lembra minha mãe de ir na igreja? E ela começou a ir na igreja, não parou mais e converteu. Uma oração diferente. Lembra minha mãe de ir na igreja. Deus tem seus planos, irmãos. Mas a Bíblia diz em Colossenses 1:9, Paulo fala assim: eu não canso de orar por vós. Eu não paro de orar por vós. Ele fala até: eu não cesso de orar por vós. Dá a entender que Paulo estava orando em todo o tempo, irmãos. Dá a entender que Paulo estava fazendo a tenda e pensando nas pessoas e orando por elas. Dá a entender que se fosse uma mulher, estava lavando a louça e pensando no filho, e pensando naquela pessoa e orando por ela. E eu pergunto para você, se você quer bênçãos novas, recomece as suas orações como nunca. Recomece as suas orações como nunca. Recomece na sua casa. Porque a palavra diz em Mateus que teu Deus te vê em secreto e Ele vai te recompensar. Quando você começa a orar, Ele já sabe o que você está pedindo. A Bíblia mostra aqui, irmãos, que Ele despedaçou aquele sinal de livramento, porque as pessoas estavam olhando para trás e lembrando daquela serpente, do milagre de Deus, vocês ficaram presos naquilo. E Deus tinha coisas novas. E esse rapaz quebrou. É perigoso com que você venha idolatrar alguma coisa. Em Curitiba, quando eu pastoreava, o irmão disse: pastor, eu não posso ir na igreja esses dias aí, porque estão roubando muito. E agora que eu tenho essa minha casa que eu comprei, vai que venham roubar minha casa. Eu falei: eu nunca vi ninguém levar uma casa embora. Eu já vi levar videocassete, televisão. Eu já vi levar, mas nunca vi nenhum ladrão sair com uma casa nas costas. Ele ficou me olhando assim: pastor, o senhor tem razão, ninguém vai levar a minha casa embora. Pode levar algum objeto seu embora. Semana que vem eu estou de volta, pastor. Semana que vem eu lá. Eu falei: põe as trancas e coloca os anjos ali. Porque tem um ditado árabe que fala assim: confia em Deus, mas amarra o seu camelo lá fora. Porque se você não amarrar o camelo, ele vai fugir porque tem sede, porque quer andar, e Deus não tem nada a ver com isso. Então ele fala: confia em Deus, mas amarra o seu camelo. Chaveia a porta, né? Põe a tranca. Porque se o camelo sair andando sozinho, Deus não tem nada a ver com isso. O camelo estava com sede e foi procurar água. Amém, irmãos? Veja que a Bíblia diz aqui: ele confiou no Senhor, Deus de Israel,
de maneira tamanha que não houve ninguém que confiasse como ele. Nem um rei confiou em Deus como ele. Nem um rei confiou em Deus como esse rapaz. Ele confiou em Deus, que Deus fosse com ele, que Deus ia prosperar o reino dele. Ele confiou que Deus iria mudar toda a situação da sua vida. Ele confiou e Deus fez. Nós estávamos na África do Sul há pouco tempo, e eu tenho o Ângelo e a Elisa, que fazem parte da igreja. Era um casal novo que tem muito acesso a portugueses e filhos de portugueses que moram lá. E ele pegou confiança na gente. Ele disse, um dia ligou para mim, a esposa dele, falou: pastor, tem uma menina que eu acho que está com um demônio, e ela está querendo tirar a roupa e sair correndo, e o Ângelo está com febre, mas ele disse que leva o senhor lá. E eu também estava com febre. Aí eu pensei, bom, se eu estou com febre, ele está com febre, ele vai, eu também vou. Eu não sei o que era, se era uma virose. Na África tem muita virose. Começa a sentir mal da febre, não sabe nem por quê. Aí eu falei, não, manda ele passar aqui que nós vamos. Aí os febris foram lá. E a moça estava gritando, a Vera foi junto, né? A Marina estava gritando, e estava querendo chutar tudo e tirar a roupa e sair correndo. E o povo que não conhecia Deus estava tentando agarrar, tinha os parentes todos lá. E nós chegamos em nome do Senhor Jesus lá e ordenamos: demônio, você vai pegar suas coisas e sair dessa moça agora. Em nome de Jesus, saia. A moça chacoalhou um pouco, não caiu e ficou calma. E começou a chorar um pouco. O povo ficou olhando. Isso é plano de Deus, né? Deus faz essas coisas, permite para as pessoas conhecerem Jesus. Ela foi para o quarto de cima com a Vera e de joelhos aceitou Jesus como Salvador. Está frequentando a igreja, e a mãe dela muito mais do que ela. A mãe dela quase se batizou esse ano. Mas nós não persistimos muito, porque não era a melhor hora. Mas, por quê? Porque o Ângelo confiava no Senhor. A esposa disse, não, Deus vai libertar. Chama o pastor que Deus vai libertar. Deus vai fazer. Mas ela não estava confiando em mim. Ela estava confiando no Senhor. Porque quando você confia no Senhor, Deus pode usar qualquer pessoa. Não precisa ter um nome, aquele homem, aquela mulher abençoada, não. Quando você confia em Deus, pode a sua criança orar por você. Pode o adolescente orar na sua casa e Deus faz milagre. Porque o segredo desse rapaz era confiar em Deus, confiar no Senhor. E é isso que faz funcionar a coisa, é isso que faz desenvolver. O que Deus quer é que você creia. Eu estava lendo um livro daquele Fazendeiro de Deus, vocês já devem ter visto o filme, O Plantador de Batatas. Ele disse assim: pessoas boas não vão para o céu, pessoas honestas não vão para o céu, ladrões não vão para o céu. E começou a citar, não vão para o céu. Aí no final ele coloca assim: aqueles que creem em Deus e creem no sangue de Jesus e em Jesus como seu Salvador, esses vão para o céu mediante a sua fé, porque pela fé em Jesus a graça é recebida e são salvos. Eu falei, é verdade. Ele quis dizer que a fé vem antes de tudo. Logo, por exemplo, a pessoa pensa assim: eu não peco para ser santo, não é? Eu não fiz nada errado, passou durante essa semana e Deus vai me responder no domingo. Eu não peco, logo sou santo. É assim? Não. Eu sou santo, santificado pelo sangue de Jesus. Deus chamou profetas, Deus chamou apóstolo, profeta, pastor, doutor, evangelista, para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Logo, os santos não são perfeitos como nós pensamos. Quando nós entramos na igreja, nós entramos dizendo, aleluia, que coisa maravilhosa, aqui ninguém tem defeito. Aqui as pessoas são tão queridas e fantásticas, elas não têm inveja e nem ciúme de ninguém. E elas não falam mal de ninguém. Mas o tempo passa e as pessoas vão descobrindo que a igreja tem um grupo grande de pessoas
que não são perfeitas. Por isso que Deus chamou apóstolo, profeta, Deus chamou evangelista, pastor e doutor para o aperfeiçoamento dos santos. Deus está aperfeiçoando a sua vida. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, e Deus vai tirando isso, vai tirando aquilo, e Deus vai aperfeiçoando. Logo, nós temos que melhorar. E nós nunca ficamos do mesmo jeito. Guarde isso. Ou você melhora, ou você piora. Você nunca fica do mesmo jeito. Eu garanto para você. Garanto para você. Você nunca vai ficar do mesmo jeitinho. Eu sou crente do mesmo jeito. Não. Ou você piorou, ou você melhorou. Ou você é melhor, ou você ora mais, você busca mais, fala mais de Jesus. Ou você ora menos, não é como era, não fala mais de Jesus como falava. Alguma coisa aconteceu. Então, eu digo para você, confie no Senhor, que Ele quer aperfeiçoar a sua vida. E nós entramos na igreja achando que ninguém tem defeito. Quando eu me converti, tinha uma senhora muito abençoada, que ajudava a irmã Chiquinha na tarde da bênção. Ela era presidente das senhoras. E ela falava tão bem, tão doce, eu fiquei maravilhado. E ela estava em umas consagrações, e ela sempre falava muito bem. Aí no outro ano eu não vi ela mais. Um dia encontrei na rua, falei, como está a senhora? Eu não via mais, Pai do Senhor. Ô, irmão Carlos, eu era presidente das senhoras, eu perdi o título e agora... Eu falei, mas você pode ir lá igual. Não tem problema, você pode testemunhar igual, não pode? Eu ando muito ocupada esse ano. E ela falava tão bem. E ela não precisava ter parado de ter ido. Ela podia continuar sendo bênção. Eu falei, nós sentimos a sua falta, principalmente eu. Deus está trabalhando em nós e nós precisamos confiar no Senhor. Quando às vezes nós olhamos para nós vemos nossos defeitos, nós ficamos assim, caramba, é tanto defeito, não é assim? Quando nós olhamos para os outros, nós achamos tanto defeito, mas virtudes é que nós precisamos ver mais. E Deus está aperfeiçoando. Eu já apanhei tanto de Deus. Ano passado eu passei uma luta, Ramsés, fiquei 3 meses em depressão. 3 meses em depressão. Só saía para levar a Laís na escola, para ir no supermercado e para ir na igreja pregar a palavra. Vocês não imaginam o esforço que eu fazia para ficar de pé e pregar a palavra. Eu falava, Deus me toma, me usa. E quando eu pregava, o negócio estava funcionando, estava indo. Quando terminava, eu ficava derrubado. Já ia para o quarto, sem explicação. A Vera pregou bastante na igreja lá. Eu tenho que convidar ela 3 semanas para ela pregar no domingo. Mas aquela vez ela pregava em cima da hora. Eu falava, eu não vou aguentar não estou bem. Eu não estou bem. E Deus me quebrou, eu apanhei tanto. Eu, na verdade, ainda não entendi exatamente qual que é o plano. Mas a Bíblia diz, o que eu faço agora, você vai entender depois. Eu falo, tá bom, Deus, eu vou entender, mas é duro esse negócio, é difícil, estou sofrendo, está complicado. Para resumir, eu fui numa casa orar, e a casa as crianças estavam vendo demônios. O teto da casa pegava fogo. O portão eletrônico deu uma doidura nele, ele bateu na porta do carro, quase machucou a criança. Um homem foi cortar umas árvores lá, aí o anjo conseguiu um emprego para ele. Na mesma semana ele saiu com o carro cheio de carne e o carro capotou, bem dizer, sozinho. Eu fui lá orar na casa, ungi os portões, ungi isso. Quando mandei os demônios embora, eu vi um fogo no céu assim. Eu fiquei assustado, vi aquele fogo todo, eu falei, meu Deus. 3 semanas depois, estou eu lá na tribulação. Eu já li um livro que fala assim, certas áreas espirituais que o inimigo comanda, você só pode entrar com direção de Deus. Mas eu não sabia da gravidade da situação. Talvez devesse ter perguntado mais. Aí alguém fala assim, mas isso parece uma maldição, e a Bíblia diz que não há maldição sem causa, né? Você tem que ter aberto uma porta. E o Ramsés falou, toma cuidado, hein, pastor? Cuidado com o inimigo astuto. Lembra que você falou para mim? Cuidado com o inimigo astuto, ele é terrível. Eu pensei nisso. E depois eu estou tentando descobrir o fio da meada. Mas uma coisa eu digo, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai trabalhando, mas para nós aprendemos a confiar nele. A Bíblia diz que ele se apegou a Deus. Ele se apegou a Deus de tal maneira, de uma maneira tão profunda, que nem novo convertido. Quando eu me converti, a gente ia na padaria, pedia uma torrada e um suco de laranja.
que eu fazia? O que você fazia? Pegava o suco de laranja, sentado na padaria. Senhor, muito obrigado pelo suco de laranja. Abençoe o suco de laranja, santifica esse suco, essa torrada. Aleluia, amém. Você orava na padaria, não orava? Hein? Lógico que orava. Você pegava a bicicleta para sair, Senhor, abençoa essa bicicleta, me protege, me guarda, me livra. Quando você ia trabalhar, você orava bastante antes de trabalhar, pedia a bênção de Deus. Porque você era novo convertido, estava dependendo do Pai. Aí você cresceu e já consegue fazer muita coisa pelo poder de Deus, pela graça de Deus, então você começa a fazer as coisas por conta. E aí nós só oramos quando a coisa está ficando apertada. Irmãos, orem por mim. Irmãos, clamem por mim. Então você começa a não depender mais de Deus. Você não se apega mais a Deus como se apegava antes. E Deus só revela coisas grandes e profundas para a sua própria vida, para aqueles que estão perto dele. Eu não vou contar nenhuma coisa particular minha, se você não tiver um tempo grande comigo. Se quer saber mais da minha vida, você tem que sentar comigo, ser meu amigo, minha amiga. Você tem que passear comigo, você tem que ter amizade comigo. Eu não vou contar uma coisa muito particular para você se eu não tiver um relacionamento mais íntimo. Por que é que Deus vai contar para você coisas grandes e firmes, planos que Ele tem para você, se você não perde 10 minutos, 15 minutos, meia hora em comunhão com Deus? Se você não consegue falar com Deus, você não vai conseguir ter ouvido, sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Como é que você quer que Deus revele algo íntimo? Deus vai revelar se você se apegar a Ele, como esse rei Ezequias. Esse rapaz, a Bíblia dá a entender que ele se apegava a Deus, ele orava a Deus, ele temia Deus, ele buscava a Deus, andava em retidão, ele tirou toda a idolatria. Esse rapaz tinha uma preocupação em agradar a Deus em todo tempo e fora de tempo. Ele temia Deus e antes de fazer alguma coisa, ele pensava muitas vezes. E ele se apegou a Deus. E a Bíblia diz, aonde que ele ia, no comércio que ele entrava, na casa que ele morava, o negócio que ele fazia, prosperava. Deus era com ele, porque ele dá a entender que ele andava juntinho com Deus. Ele estava apegado a Deus. Quando você está apegado com uma pessoa, não é assim? A pessoa fala, eu era tão apegado àquela irmã, não é assim? Tudo que fazia, orava junto, ia na 25 de março junto, né? Tão apegado àquele irmão, eu era tão apegado a ele, e você, por que era apegado? Porque você telefonava, você saía com ele, ia comer um lanche com ele, pedia um dinheiro emprestado, contava as suas tribulações, e ele repreendia você, e ele fazia essas coisas. Aí 2 amigos foram passear. Aí estavam passeando no deserto, e começaram a discutir sobre alguma coisa, eu não sei se era futebol, essas coisas não se discutem. Ele estava discutindo com ele, de repente um olha para o outro e deu um soco. Não aceitou e deu um soco no rosto do amigo. Meu amigo baixou a cabeça e escreveu ali. Foi na areia escrever, meu melhor amigo me deu um soco. E ficou quieto, os dois ficaram, o que deu o soco ficou envergonhado, o outro ficou triste. E foram embora. Passou um tempo, eles viram um pequeno lago. Aí um disse para o outro, um lago, vamos pular, vamos nadar? Ele está muito quente. Aí eles correram os dois, dentro do lago, oh, maravilha. Aí um disse assim, não sei nadar, blu, blu. Eu não sei nadar, blu, blu, blu. Aí o outro correu, o que tinha dado o soco correu, e abraçou ele para o pescoço e puxou para fora da água e apertou ele. E ele viveu. Aí ele sentou ali de cabeça baixa e disse, muito obrigado. Aí ele pegou um pedacinho de rocha assim e escreveu na rocha, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Mas ele escreveu na areia, meu melhor amigo me deu um soco. Você quer que alguém fale uma boa verdade para você? Tenha um bom amigo e tenha uma boa amiga. Somente bons amigos falam a verdade. E vai doer, você não vai gostar no começo. Você vai ficar revoltado, vai discutir com ele e com ela. Mas quando a pessoa é amiga, quando a pessoa é apegada, fala a verdade. Sabe por que fala a verdade? Porque ama, porque quer o bem. Não é para ferir, não é para machucar. Então, se você tem um amigo, uma amiga, deixa Deus usar para falar verdades para você, deixa Deus usar para repreender você, deixa Deus usar, ainda que dê um soco no seu rosto, Ele vai te salvar mais adiante, ainda que a palavra dura seja uma repreensão. Os pastores são o melhor amigo de ovelha.
Olha, está errado, irmão, esse negócio aí. Eu sinto muito, está errado. Não aceito isso não. Vai sair da bateria, sinto muito. Nem, pastor, acabou, vai sair da bateria. Está fora, sinto muito. Não é desse jeito não, meu irmão. Pastor, acabou. Põe outro. Bateria sempre tem, parece bastante. O camarada aprende a tocar, em 3 semanas aprende a tocar. Aí depois a pessoa vai consertando. Depois, pastor, sabe aquela vez foi muito bom o senhor me repreender, que eu estava andando um pouco errado. Então, quando o pastor repreende uma ovelha, é para o bem. Ninguém repreende para ferir, nem para humilhar, nem nada. É porque quer o bem da pessoa. Porque sabe que a pessoa pode fazer mais, que a pessoa pode produzir mais, pode realizar mais. É que nem professor, só pega no pé do aluno porque sabe que ele pode render mais. Se aquele aluno é preguiçoso no estudo, o professor não vai perder tempo com ele, porque ele não vai reagir. O segredo é se apegar com o Senhor. E Deus era com ele. Aonde quer que ele ia, Deus lhe deu êxito, sucesso. Ele conseguia ir bem. Então, irmãos, resumindo, fique atento. Fique atento com a sua comunhão com Deus. Ande na retidão. Procure tirar todo e qualquer ídolo. Não deixe alguém da sua casa estar lá no mesmo parâmetro de Deus. Eu aprendi uma coisa: a pessoa pode ser meu melhor amigo, mas é falho, pode errar comigo, pode me decepcionar, e eu posso decepcionar qualquer pessoa que acha que eu seja bom. Eu posso decepcionar porque eu sou imperfeito. Então, nós precisamos amadurecer e entender que nós estamos em aperfeiçoamento, nós não somos bons. Bom é Jesus, mas nós vamos chegar lá. Tire todo e qualquer atrapalho da sua vida e confie em Deus e se apegue no Senhor. Amém?